Povo bonito, vamos falar hoje sobre nutrição e ansiedade, né? O que a gente pode fazer aí no âmbito nutricional para melhorar, ajudar a diminuir esse nível de ansiedade. Boa noite, vamos já começar. Gente, eu queria começar falando um pouquinho aqui, querendo mostrar para vocês. Primeiro de tudo, eu vejo sempre um lado muito negativista, um peso muito forte quando a gente fala a palavra ansiedade. Eu queria dizer que o estresse, a ansiedade fez parte de um processo evolutivo também. A gente precisou desse estresse para evoluir, dessa ansiedade, para a gente não ficar sempre naquela zona de conforto, né? Vocês estão me escutando bem? Assim, dá só um positivo aí, alguém se estiver me escutando bem. Então a gente precisou desse estresse, né? A gente precisou para evoluir. Só que em níveis elevados, quando isso começou a ficar muito repetitivo, né? Quando isso começou a ficar de uma forma crônica, né? A gente começou a apresentar mais problemas, né? Primeiro de tudo, né? Vamos no que é o estresse. Toda situação nova, né, toda mudança que a gente tem, ou uma situação ameaçadora, uma situação desafiadora, a gente tem algum tipo de estresse por conta que é uma novidade pra gente, né? A gente entra num estado de tensão. E com esse estado de tensão, a gente libera alguns hormônios, né? A gente vai liberando muito cortisol, né? A gente vai liberando adrenalina, fazendo um movimento de glicose. Eu já expliquei para vocês esse processo que quando a gente está estimulando muito a insulina, a gente tem um poder engordativo maior. Então a gente precisa, né, ter cuidado, ter um manejo de estresse, a gente precisa estar atento a esse estresse não ficar tão repetitivo, né, tão crônico. Eu vou estar mudando aqui as lâminas para vocês irem acompanhando, tá bom? Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, começar aqui primeiro, mostrar as fases do estresse, né? A gente precisa entender um pouquinho dessas fases do estresse para a gente começar, né? A primeira fase, né? A primeira fase, aquela fase de alerta, é uma fase positiva, né? Uma fase de crescimento. Você consegue utilizar bem essa fase de estresse quando tem alguma situação, alguma situação estressora. Essa segunda fase já é a fase de resistência, quando é exigido algo além da sua capacidade, né? Quando você já começa a ter um desgaste nesse nível de estresse, né? Quando começa a ficar desgastado. Tá bom? Eu vou ficar trocando aqui a lâmina para vocês. E a terceira fase do estresse. A terceira fase do estresse é quando a gente já começa a ficar na quase exaustão. Quando a gente apresenta os primeiros sintomas de resistência, já começa a demonstrar algumas fragilidades, os primeiros sintomas, né? Os primeiros sintomas. A gente tem uma frase muito famosa, né, que quando a boca fala, né, o corpo somatiza e pode transformar isso em sintomas, né? Por exemplo, esse período agora começou a ter muita queda de cabelo, né? Muitas alergias aparecendo. Então isso é muito comum de estresse, né? Nesse período de estresse agora, a gente começa a apresentar sintomas físicos, né, de um excesso de estresse. Essa quarta fase já é quando começa a ter até um processo inflamatório e começa o aparecimento de doenças, né? A gente já está sempre num sinal de alerta. Qualquer mínima coisa que aparece, a gente já tem uma resposta desproporcional àquele estresse, né? Tem gente que sente muita tensão na lombar, ou então atrás do pescoço, a gente começa a ficar muito tensionado, né? Então, assim, por isso a importância desse trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho com os psicólogos se torna muito necessário para a gente começar
a ter um manejo de estresse eficiente. Ao longo disso, eu vou mostrar para vocês como a gente pode ir diminuindo esse nível de estresse, tanto no âmbito da alimentação como da respiração. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou mostrar algumas coisas aqui que podem ser a causa desse estresse para você começar a pensar. Primeiro, eu gosto muito dessa estratégia do jejum intermitente. Existem pacientes que se dão muito bem com essa estratégia, né? Existem pacientes que realmente são mais adaptados a essa estratégia, mas em algumas pessoas esse jejum prolongado pode estar provocando um estresse a mais, né? O carboidrato ali ajuda muito a diminuir esse nível de estresse, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada. O excesso de trabalho, é muito comum as pessoas descontarem os excessos, né? Às vezes a pessoa tem um dia de trabalho muito exaustivo, quando chega, vai e desconta tudo na alimentação, né? Esse mecanismo compensatório. Então a gente tem eu já tive vários pacientes que claramente tinham esse trabalho de excesso de trabalho, quando chegavam em casa já chegavam tão desgastados, sem energia, que iam para... A gente tende, né, a escolher alimentos muito calóricos, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, né, tá toda hora querendo dopamina, me dá um pouquinho de dopamina, né? Problemas familiares, né? São causas muito comuns, assim, de estresse e ansiedade, problemas na família. Eu escutei uma frase de um psicólogo muito querido uma vez, que ele falou assim: às vezes a gente se muda para longe, a gente troca de país, mas a gente não se resolveu na parte de dentro. Então a gente continua sofrendo mesmo longe esses problemas, né? Por isso que a gente precisa tratar bem isso. Às vezes não é uma distância física que resolve, né? A gente precisa ter um autoconhecimento das nossas emoções. Situações novas, desafiadoras, né? Como eu até já falei aqui, às vezes você passa por algum processo de mudança, né? Alguma situação desafiadora onde você não se acha capaz, onde você não se acha que vai ser bom o suficiente, e isso provoca esse mecanismo de estresse, né? Até podendo levar até uma desordem hormonal, né? Que eu vou falar até mais na frente. Vamos lá. Vou mostrar para vocês que a gente tem que ter muito cuidado com esse ciclo vicioso. O nosso cérebro, ele foi feito para sempre estar em busca de prazer e para suprir a necessidade de ser amado. No fundo, todo mundo quer ser amado, né? Então, assim, a gente tem lá o estresse, a ansiedade, né? O cansaço físico, né? Frustração, culpa. E onde a gente tem esse mecanismo compensatório? Esse mecanismo compensatório na busca de prazer. A gente sempre quer um prazer e às vezes está muito associado a um prazer imediato. A gente quer ficar bom e a gente quer naquele momento, naquela hora, né? E a gente tem esses comportamentos compensatórios, e aí que entra o comer, né? Um comer emocional muito forte. A gente está o tempo inteiro com medo das nossas emoções. Assim, a gente tem uma tristeza, a gente come. A gente tem uma raiva, a gente come. Todos esses tipos de mecanismos compensatórios descontando na comida. E a gente pode mudar esse mecanismo fazendo com que isso não seja só a comida, né? Claro que pode ser a comida também, né? A comida também tem todo um lado afetivo, né? Comida, eu costumo dizer que comida é amor também, né? Então, mas a gente tem outras formas de buscar esse prazer, né? A gente pode começar um instrumento musical que você gosta, aprender, estudar uma outra língua, né? Ver uma série, buscar outras fontes de prazer que não seja só alimentação. Eu vejo um terrorismo nutricional muito grande. O fato de se alimentar, o ato de se alimentar já está virando um estresse, né? Quando não era para ser, né? Comida, se alimentar é só comida, assim. Se a gente não colocar esse peso todo na alimentação, a gente torna isso mais leve e começa a fazer melhores escolhas alimentares. O problema não é o hambúrguer, o problema não é a pizza, né? O problema não é aquela massa que você gosta, o problema é a sua relação com essa comida, né? Se você tiver uma relação boa com essa alimentação, você vai começar a conseguir ter um manejo de frequência, né? Um manejo de quantidade, tudo isso. Vamos lá, dando continuidade.
Eu vou entrar aqui com vocês que uma alimentação equilibrada, ela pode amenizar esses sintomas de estresse e ansiedade. De algumas formas que eu vou ir falando aqui ao longo, né? A primeira delas, né, é que a gente tem que manter essa glicemia mais constante. Esses alimentos muito densos, com muita caloria, acabam dando muito pico de insulina, né? Você não consegue ter uma glicemia constante. Então você acaba tendo mais vontade de sair da dieta, né? Você acaba tendo mais vontade de piorar isso. Então a gente precisa ter essa glicemia mais trabalhada. Vamos lá. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês, né? Primeiro de tudo, eu vou entrar na parte dos alimentos, né? Que é a parte que vocês mais gostam, né? Vocês são muito ansiosos, vocês já gostam de saber logo o que é que resolve, né? O que é que ajuda. Primeiro de tudo, esse momento agora, eu não acho interessante, né? Eu não acho interessante a gente estar fazendo uso de alimentos muito estimulantes, né? Cafeína, principalmente, né? As pessoas têm o hábito de estar tomando muita cafeína o tempo inteiro, né? E nós temos, né? Nós somos metabolizadores de cafeína, nós temos dois tipos. Os metabolizadores lentos, que são aqueles que quando tomam café sentem enjoo, podem até sentir um desconforto, né? Você pode ficar ali com a substância no seu corpo, com a cafeína, até 12 horas, né? Até 12 horas. E por um outro lado, né, a gente tem os metabolizadores rápidos de café. São aquelas pessoas que tomam café até para dormir, não sentem nada, né? Os receptores dela já estão bem acostumados, né? Já estão, de certa forma, bem adaptados. Alguns chegam a não sentir praticamente nada até quando vão fazer atividade física. Então a gente tem que estar atento a esse mecanismo, né? A gente não está tomando, principalmente os metabolizadores lentos, para a gente não estar tomando café, assim, principalmente por volta da hora de dormir, né? A gente não é interessante, tá bom? A gente tem que... A taurina em algumas pessoas pode piorar esse problema de sono, a gente tem que ficar atento. O uso de energéticos, né? Eu gosto muito do chá verde, né? Apesar de ter cafeína, tem uma quantidade de cafeína menor. A gente consegue trabalhar no chá verde, principalmente a concentração. E no chá verde, eu ainda gosto de mandar manipular. Porque tomando chá, às vezes a gente não sabe o tempo de infusão, o tempo de maturação, né? A concentração da erva. Quem gosta de tomar aqueles chás, que é o do saquinho, né? Aquele chá que a gente bota... eu costumo orientar para botar logo 2, porque a gente tem uma baixa concentração de princípio ativo ali. Então já pode botar logo 2. Eu sempre falo para a gente estar utilizando a erva. Quando a gente utiliza a erva, né, além de ser mais barato, né, a gente tem mais compostos bioativos, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o uso de alimentos ricos em triptofano, né? O triptofano ele vai pegar a via ali para virar serotonina. Quais são os alimentos que tem mais triptofano? O cacau, a aveia, a banana, né? Eu gosto muito do whey protein. O whey protein é muito rico em triptofano. A gente pode estar fazendo ali shakes, né? Já falei aqui. Pega um whey protein, pega uma banana, uma aveia, um cacau. E a gente precisa fazer com que essa alimentação dure no dia a dia, esteja ali no seu cotidiano. E eu acho muito mais interessante a gente ter uma alimentação rica em triptofano, que seja ali no seu dia a dia, do que a gente estar fazendo uso de fármacos, né? Porque os fármacos, né, já começam a apresentar um efeito colateral, a adesão é baixa, muitas vezes pode estar causando desconforto, enjoo, então a gente precisa, né, de um tempo maior até a gente se adaptar a esses fármacos. A gente precisa disso. Tá bom? Então a gente tem que botar esses alimentos no nosso dia a dia. Não adianta comer de vez em quando, né? E outra coisa que a gente tem que combater. A gente precisa combater a inflamação, né? A gente precisa diminuir esse nível de inflamação. E como que a gente
diminuir esse nível de inflamação? Colocando alimentos anti-inflamatórios, né? A gente tem principalmente as frutas roxas, né? A uva, quem gosta de uva, ela é muito anti-inflamatória. O gengibre, a cúrcuma, a pimenta, né? O alho. A gente tem vários alimentos anti-inflamatórios que a gente pode estar fazendo uso no dia a dia para ajudar a diminuir essa inflamação. Porque se esse indivíduo, né, tiver muito inflamado, essa serotonina pode tomar um outro caminho, né? E tomando um outro caminho, essa serotonina pode ir lá para a via da quiurenina e provocar mais ansiedade, né? A pessoa pode ficar mais depressiva. Por isso que a gente tem que fazer o uso desses alimentos e ajudar a diminuir o nível de inflamação, tá bom? Vou trocar aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou entrar aqui agora, né? A gente pode usar como recurso para a gente começar a utilizar os chás. As pessoas tomam muito pouco chás assim e é uma coisa que a gente pode estar favorecendo no nosso dia a dia. A gente tem que se acostumar a tomar chá, né? A gente tem o chá de camomila, que ajuda a relaxar. A gente tem o chá de erva doce, que ajuda a relaxar. A gente tem o chá de mulungu, né? O chá de melissa. A gente tem vários chás que ajudam a acalmar. A gente pode estar fazendo a combinação desse chá. O chá de erva doce com camomila é um chá muito interessante. Eu lembro que uma época muito estressante na minha vida, né? Por volta ali de 9 horas da manhã, de 10 horas da manhã, a gente tem o nosso primeiro pico ali de cortisol do dia. A gente precisa desse cortisol, desse hormônio do estresse, para a gente conseguir acordar, fazer nossas atividades. O cortisol ele é necessário, né? A gente tem que tomar cuidado quando ele está desbalanceado. Às vezes esse cortisol está muito alto, próximo à hora de dormir, né? Então a gente tem que estar atento a esse cortisol. E eu tomava um chá de camomila 9 horas da manhã. Eu ia para um estágio, era um estágio muito chato que eu tinha, né? Que eu não gostava, eu já ia estressado para esse estágio. Então eu tomava um chá de camomila e botava uma fruta cítrica, né? A vitamina C, ela ajuda a diminuir o nível de cortisol. E outra coisa bacana de colocar frutas cítricas no dia a dia é quando a fruta cítrica, ela ajuda a modular alguns genes que ajudam a diminuir a vontade de doce. Então, se você conseguir colocar ali no seu lanche da manhã uma fruta cítrica, ou então ali após o seu almoço, uma laranja, que consegue ajudar até no seu processo de digestão, se torna muito mais interessante. Você consegue ajudar a modular o doce, né? A modular essa vontade de doce e ainda consegue ajudar a diminuir esse nível de estresse, tá bom? Pega essa dica aí de começar a usar alimentos fontes de vitamina C, além de melhorar na imunidade, né? Vamos lá. Outro alimento que eu gosto muito é o chocolate amargo, né? Eu costumo indicar acima de 70%, mas tem alguns já com 60%, que também já dá para passar. Claro que a gente tem que ver todo um contexto, né? Mas eu costumo colocar, às vezes, em alguns horários de mais estresse, né? Às vezes as pessoas chegam do trabalho, esse horário de final da tarde, a pessoa chega do trabalho estressada, eu costumo colocar uma refeição, né, com mais rica em carboidrato, mais rica em triptofano. Eu gosto muito de passar ali no final da tarde uma panqueca de banana, aveia e ovo com algum chá, mas com recheio de pasta de amendoim. A gente pode até botar alguma calda de whey protein, né? Então, assim, no final da tarde é quando você tem um outro pico de cortisol. Esse outro pico de cortisol, né? A gente pode botar uma refeição que você goste ali, acaba sendo bem interessante. Eu costumo dizer que o lanche da tarde é uma das refeições mais importantes que a gente tem, porque é ele que controla muito de você não chegar à noite comendo as paredes, entendeu? Chegar à noite para comer qualquer coisa, que é a primeira coisa que aparece. Então, assim, você já chega com uma fome muito grande, né? A gente precisa estar atento a esse lanche da tarde. Eu acho uma estratégia muito boa, né?
E outra estratégia que eu acho legal, existe uma coisa na nutrição hoje em dia que se chama Nutrient Time, né? As horas melhores de estar fazendo essa alimentação. O nosso corpo, ele não foi feito para estar fazendo tanta digestão e absorção no período da noite. Então, se a gente conseguir colocar esse jantar mais cedo, né? Se a gente conseguir colocar esse jantar mais cedo, comer mais cedo para preparar esse organismo para o sono, né? A gente precisa virar essa chavezinha. A gente colocar mais chás relaxantes, né? Colocar mais alimentos ricos em fitomelatonina, né? Esses alimentos ricos em fitomelatonina ajudam o sono. O kiwi, a cereja, né? O cacau. A gente pode estar utilizando esses alimentos. O abacate também é um alimento muito rico em antioxidantes que ajudam a ter um sono, uma qualidade de sono melhor. Tá bom? Vou passar aqui a lâmina para vocês. Vamos lá. Eu vou falar aqui da banana, né? A banana, as pessoas só pensam nela em potássio. É fonte de potássio. A banana ela é um alimento tão rica. Eu vi uma frase, né, de uma outra nutricionista que eu achei muito interessante, né? Eu queria falar aqui para vocês que a ansiedade, ela é como se seu pensamento ali tivesse a 300 por hora, você estivesse numa pista em alta velocidade e você não conseguisse sair do lugar. Por isso que a gente precisa colocar esses tipos de alimentos no nosso dia a dia, fontes de triptofano, né? Que eu já falei, para a gente transformar em serotonina. E como que a gente precisa facilitar esses alimentos no nosso dia a dia. E a banana é muito fácil a gente colocar no nosso dia a dia. A banana eu costumo dizer que ela é o melhor fast food do mundo. É muito fácil, você pega a banana, coloca ali na sua bolsa, né? Você pode estar associando a banana a alguma oleaginosa, né? Alguma castanha, a castanha do Pará, que é muito rica em selênio, né? Então você pode estar auxiliando esse lanche, né? E fazer com que esse lanche fique rico em triptofano, né? Pegar uma banana e colocar aveia, né? Eu costumo sempre associar o consumo de fruta a alguma fibra, né? A fruta mais a fibra, por exemplo, a fruta mais a aveia, né? A banana mais a chia, né? A gente precisa estar fazendo, eu vou botar aqui para vocês, deixa eu só achar aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Eu vou falar aqui para vocês que a gente pode estar fazendo uso, né, de alimentos anti-inflamatórios. Aí a gente entra também no ômega 3. Eu já expliquei para vocês que para escolher um bom ômega 3, a gente tem que ter aquela razão de EPA mais HDA maior do que de 800 miligramas, pelo menos, né? A gente tem que... E o ômega 3, ele é um alimento que a gente precisa suplementar. Porque na nossa alimentação, né, já falei, na nossa costa, a gente não tem peixes com bastante ômega 3, a questão da chia, a questão da linhaça. A gente precisa, né, desse ômega 3 para a gente diminuir esse nível de inflamação. Eu já expliquei aqui para vocês que toda patologia nasce de um processo inflamatório, né? As patologias de saúde mental, depressão, ansiedade, a gente precisa diminuir esse nível de inflamação. E o ômega 3 se torna um aliado muito poderoso, né? E a gente precisa achar um ômega 3 ali de EPA com HDA maior que 800 miligramas. Existe um selo também, um selo IFOS, que você pode estar na hora da compra, se tiver esse selo, ele é um ômega 3 de mais qualidade. É um óleo, né, de mais qualidade. Vamos lá. A gente pode estar fazendo o uso do alface. O alface, ele é muito rico em passiflora, né? Então, assim, e muito rico em fibra. Eu já falei aqui para vocês que a gente precisa tratar esse intestino. Não dá para pensar em ansiedade e não pensar em intestino. E como que a gente melhora essa saúde intestinal?
comendo as FLVs, que a gente chama frutas, legumes e verduras. A gente precisa aprender a estar comendo esses vegetais, né? A gente precisa dar um jeito de incluir esses vegetais. Coloca ali uma cenoura no arroz, coloca ali um brócolis no arroz. O arroz ele é um alimento muito fácil. Vamos pensar também nos sucos, né? Um suco de beterraba com laranja, né? Esses sucos verdes. A gente tem que aproveitar esses manejos para aumentar esse consumo de vegetais, né? Porque esse consumo de vegetais, vocês já devem ter escutado falar que o intestino, ele é nosso segundo cérebro, né? O intestino ele tem um eixo com o cérebro muito forte. O intestino, a gente tem essa produção de neurotransmissores. E nessa produção de neurotransmissores, né, serotonina, dopamina, a nível intestinal, se esse intestino estiver irritado, você não está produzindo bem, né? Você não está produzindo serotonina. Então a gente precisa tratar bem o nosso intestino. O intestino está ligado com a saúde de tudo praticamente, né? Então, vamos tratar bem esse intestino. Eu não sei se você está fazendo uso de alimentos probióticos. Se você não costuma estar fazendo o iogurte, né, o kefir, né, a coalhada, o uso de alimentos probióticos ajudam a melhorar essa saúde intestinal também. A gente precisa tratar bem esse intestino. O termo enfesado, ele vem de quem, esse termo, né, de irritado, ele vem de quem tem um intestino ruim. Então a chance de você estar mal-humorado porque você está com o intestino irritado é muito grande, né? Principalmente mulheres, né? As mulheres costumam beber menos água, costumam fazer menos exercício resistido e tendem a ficar mais mal-humorados. Além de toda a questão hormonal da mulher, né? Da TPM, né? Da queda da glicemia, enfim. Isso é um outro papo. Mas a gente precisa... a gente precisa estar fazendo alimentação ricos em triptofano no nosso dia a dia. O mel, né? O mel também se torna um alimento muito interessante. Eu não gosto de estar fazendo uso do mel puro e simples, assim, a não ser em objetivos muito específicos, como quem está em processo de hipertrofia, porque você pode estar aumentando muito sua glicemia, você pode estar engordando desnecessariamente. Mas eu gosto muito de usar um abacate com mel e cacau. Uma outra sobremesa que faz muito sucesso é maracujá com cacau. A gente precisa aprender, né, a dar valor a outros sabores, né? A gente precisa reconhecer sabor no amargo, a gente precisa reconhecer sabor no cítrico. A gente tem um paladar, falando de uma forma geral, muito infantil, que associa só ao doce, né? Sendo o doce uma coisa boa. A gente precisa, né, reconhecer esses outros tipos de sabores. Porque quanto mais doce você vai colocando no seu dia a dia, mais doce você vai querendo, e mais doce você vai se adaptando e vai querendo cada vez mais. Aquele seu cafezinho com açúcar, daqui a pouco 2 colherzinhas não são suficientes. Você vai querer botar a 3ª colherzinha. Eu vi até no Big Brother uma menina colocando umas 5 colheres de açúcar no café, que até minha glicemia subiu. Eu fiquei, meu Deus do céu, ela não gosta de café, ela gosta de açúcar. Porque fica muito doce, né? E no café, essa coisa do café é uma coisa muito cultural também. Aqui no Brasil, né, lá na época da colonização italiana, a gente precisou colocar açúcar no café porque a gente enviava o melhor café, a gente vendia os cafés mais selecionados, os melhores grãos, a gente vendia para fora e a gente ficava com os cafés de baixa qualidade. Então, para conseguir tomar o café, a gente começou a misturar com cana-de-açúcar, né? Depois com o açúcar, né? O açúcar refinado. E aí entrou essa coisa cultural. Mas o café ele não foi feito para ser tomado com açúcar, né? Então a gente precisa se adaptar ao sabor do café. A gente precisa reconhecer o sabor no amargo. A gente precisa deixar de ter esse paladar tão infantil. Isso é um trabalho, é um processo que a gente vai construindo. Tá bom? Vamos lá. Vou passar o próximo slides aqui para vocês.
Uma outra fonte muito interessante, né, para melhorar são os carboidratos, né? O carboidrato, só que eu vejo as pessoas restringindo muito o carboidrato e ficando mais estressadas, ficando mais ansiosas. A gente precisa pensar na qualidade desse carboidrato, né? Os carboidratos mais complexos, os carboidratos com mais fibras. Eu estava até esquecendo aqui, me lembrei da hidratação no intestino, né? E volto a dizer de novo, principalmente as mulheres. Eu não sei porquê, mas mulher não bebe água. A maioria, né? Estou generalizando aqui, mas a maioria. E o mecanismo da sede, quando você está sentindo sede, é porque você já está, o seu corpo ali, você já está desidratado, é o seu corpo já pedindo água. O ideal é que você não deixe chegar até lá, tá bom? E a gente precisa incluir alimentos fontes de complexo B. O complexo B, ele é a nossa bateria, né? A gente precisa... A maioria dos pacientes que estão chegando aqui estão chegando com a vitamina B12 muito baixa, né? Estão botando poucos alimentos fontes de vitamina B12. Ou então o estômago está muito irritado, a produção de fator intrínseco está muito ruim, porque a gente precisa ligar essa vitamina no fator intrínseco para conseguir ser absorvida. Então a gente precisa tratar esse intestino, esse estômago. Então eu volto a falar aqui de novo dos chás, né? Existem muitos chás aí que ajudam a diminuir a inflamação, ajudam a melhorar a digestão, né? O chá de boldo é um chá maravilhoso para ajudar na digestão. O chá de espinheira santa, gente. O chá de espinheira santa, tem gente que consegue se livrar desses pantoprazol, omeprazol, essas bombas de sódio e potássio, porque essas bombas de prótons, né, na verdade, fazendo uso de chás, né? O chá de espinheira santa é um chá muito bom para quem tem ali gastrite, né? Para ajudar a diminuir esse pH, né? Lá o pH do estômago. Às vezes você tá com o estômago tão prejudicado, né? Que não consegue fazer uma boa absorção de vitamina B12. Tá bom? Vamos lá. Dar continuidade aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas técnicas, né, que a gente tem que fazer para ajudar a diminuir esse nível de ansiedade. A primeira de todas é a respiração, né? Eu costumo dizer assim que as pessoas não sabem respirar. É o básico, gente, é o básico. Tem uma respiração muito de peito, né? E um pouco uma respiração diafragmática. A gente precisa melhorar essa respiração. A respiração diafragmática, ela é uma respiração que a gente ativa nosso sistema nervoso parasimpático. E nesse nosso sistema nervoso parasimpático, ajuda a estimular o relaxamento. Então ali, 2 minutinhos que você exercite uma respiração diafragmática ali, você consegue ajudar a diminuir o seu nível de ansiedade, né? Essa respiração que você sente a barriga mesmo aumentando, né? A gente costuma ter uma respiração muito de peitoral, né? A gente precisa disso. E outra, o sono, né? O sono, é no sono que a gente vai ter reparo, produção de neurotransmissores, né? Então a gente precisa melhorar essa qualidade de sono. Então vamos fazer uma refeição ali rica em triptofano antes do sono. Vamos fazer uma higiene do sono. Tente, se você conseguir, né? Se você conseguir usar o seu quarto para ser um ambiente de repouso, um ambiente de sono, né? Que o seu cérebro já vai começar a associar a sua cama a dormir. Tente evitar ficar na cama de bobeira, na cama no celular, na cama estudando. Tente associar a cama ao seu sono, né? Coloque um horáriozinho limite. As pessoas estão negligenciando o sono, né? A gente precisa diminuir o estímulo de luz, né? A luz não deixa a gente ativar a melatonina.
né? Então a gente fica dormindo, a gente fica mais ligado com a luz, né? Então a gente precisa já escurecer o quarto, dê uma lida sobre esse material, higiene de sono, né? E a gente precisa começar a ter um controle das emoções, né? A gente precisa começar a ter um processo de autoconhecimento, a trabalhar essa respiração. Por isso que é fundamental o trabalho do psicólogo também, para a gente conseguir ter esse controle das emoções, né? Para a gente começar a entender a origem dessa ansiedade, a origem dessa angústia e começar a melhorar. Eu tenho pacientes aqui que, quando começaram a fazer um processo de terapia, quando conciliou a nutrição mais a terapia, tiveram um processo muito melhor, porque souberam trabalhar melhor essa relação com a comida, né? A gente tem uma volta, escapar da dieta, gente, faz parte, né? Ninguém é robô. A gente pode ter, sim, outras fontes de prazer, por exemplo, no que você se permitir comer outras coisas, né? Você pode comer a sua pizza ali, você pode comer o seu hambúrguer, mas a gente trabalhar essa volta nas melhores escolhas, né? Eu costumo dizer que a gente precisa nutrir melhores hábitos, né? A gente tem que começar a trabalhar a longo prazo, a trabalhar os hábitos alimentares, né? A longo prazo. E a gente pode estar utilizando isso, né? Às vezes as suplementações podem ajudar muito a gente. A gente pode estar fazendo uso de um whey protein, que ali dá muita saciedade, né? Ajuda a estimular a CCK, né? Um hormônio que dá uma sensação de saciedade muito grande, que é muito rico em triptofano, né? Então a gente tem que começar a usar os alimentos e os suplementos a nosso favor, já que eles não possuem efeitos colaterais, né? A gente consegue ter uma adesão muito maior. Gente, a castanha do Pará, né? Em alguns lugares é conhecido como castanha do Brasil. É muito rica em selênio. O selênio, ele é um antioxidante poderosíssimo, né? Então a gente precisa estar fazendo alimentos ricos em selênio. O feijão também o frango também tem selênio. A gente não consegue emagrecer, por exemplo, se a gente tem uma alimentação muito pobre em selênio. Porque o selênio, ele é um cofator do que a gente chama de beta-oxidação, para oxidar a gordura. Então a gente precisa do selênio. Por isso que a gente tem que estar atento às deficiências nutricionais, né? A gente precisa estar com a nossa máquina funcionando muito bem para ajudar a diminuir esse nível de ansiedade. Vamos lá. Eu vou já voltar para os chás aqui. Eu vou até botar de novo a lâmina dos chás. Existem três compostos que a fitoterapia, né? Que é a utilização de chás, então a gente pode manipular, que ajuda a diminuir esse nível de ansiedade, né? A gente pode estar fazendo. A Withania sonífera, né? A matriarca camomila, né? E qual é a outra? E a valeriana. A valeriana é muito utilizada também, principalmente por psiquiatras, né? A valeriana é um pouco mais forte, a ajudar a diminuir esses níveis de ansiedade. São esses três compostos que a fitoterapia tem se utilizado para ajudar esse nível de ansiedade e tem tido uma resposta muito positiva, né? Até aqui na clínica eu consigo observar pacientes que fazem uso da valeriana, da camomila, têm conseguido ajudar a diminuir esse nível de ansiedade. Tá bom? Anotem aí, gente, esses compostos são bem interessantes para ajudar esse nível de ansiedade. Eu não poderia deixar de falar da atividade física. Como eu falei, né? Os antidepressivos, né? A indústria farmacêutica é a indústria que mais cresce no mundo. E principalmente remédios envolvidos na saúde mental. Antidepressivos e ansiolíticos são os remédios que mais vendem no mundo. E os antidepressivos e os ansiolíticos, os antidepressivos eles são medicações que têm uma baixa adesão porque têm colaterais fortes, né? Porque assim, o metabolismo da serotonina, né,
As pessoas que têm um baixo nível de serotonina, que estão ali mais irritadas, que estão ali com insônia, né? Estão indivíduos mais estressados, a gente precisa entender onde que está a falha dessa serotonina, né? Onde que está a falha nessa conversão, né? Do triptofano em serotonina. Triptofano, 5-HTP, serotonina. Onde que está essa falha? Se essa falha está no receptor, essa falha está no transporte, né? Essa falha está na produção. Então, assim, em cada etapa dessa, o fármaco age em uma etapa dessa, né? Então, assim, às vezes o fármaco tá agindo na sua faixa de produção, mas você tem problema no transporte, entendeu? Então, assim, você pode estar produzindo muito e não estar transportando legal. Então, esse antidepressivo não vai ser bom para você. Entendeu? Por isso que os psiquiatras, né, os neurologistas, ficam trocando muito as medicações, porque eles não sabem, eles não conseguem, muitas vezes, atingir de primeira qual medicação vai ser eficiente para você. Mas eu conheço uma medicação que vai agir em todas as etapas, desde a produção até a absorção dessa serotonina, né? Que é a atividade física, né? E principalmente uma atividade física que você goste, que te promova prazer. Eu gosto muito da musculação, porque a musculação entra todo o trabalho resistido, né? Criação de massa magra, né? A musculação eu acho fundamental. Musculação tem que ter musculação. Mas você pode estar fazendo outras atividades físicas que te promovam prazer, né? Um surf, uma luta, né? Uma corrida, uma caminhada que seja. A gente precisa cuidar dessa saúde mental. A gente precisa diminuir esse nível de inflamação. A atividade física constante, ela é muito anti-inflamatória. Apesar de agudamente ela causar um estresse, ela causar uma inflamação, quando ela é constante, ela tem um poder muito anti-inflamatório. Então a gente precisa disso, né? Eu vou até botar assim, as pessoas que fazem atividade física têm uma resposta muito melhor ao Covid, né? Essa época que a gente está vivendo, do que as pessoas sedentárias. Por conta de uma atividade anti-inflamatória muito melhor, né? As pessoas que fazem atividade física têm uma melhor produção de neurotransmissor, têm uma melhor saúde intestinal, têm um melhor sono, né? Então, assim, a atividade física é fundamental, gente. Vamos treinar em casa, eu sei que esse período está difícil, mas a gente precisa estabelecer uma rotina, né? A gente precisa melhorar esse nosso sono. Eu vou entrar aqui até em outro aspecto, né? Eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de pegar sol. Mas a gente precisa de sol, né? Para regularizar o nosso, a gente chama de ciclo circadiano. O sol, ele ajuda a modular alguns genes, né? É o clock, CRY, alguns genes envolvidos no sono. Então, assim, se você está dormindo mal, veja se você tem pegado pouco sol, né? Querendo ou não, o nosso metabolismo está ligado ao ciclo de vida da Terra. Então, a gente precisa pegar sol. Não dá para falar de ansiedade sem falar de vitamina D. A gente precisa produzir vitamina D. E a vitamina D, ela é uma vitamina fotoativa, né? Para a gente converter essa vitamina, a gente precisa do sol. Então vamos pegar sol, gente. Vitamina D é uma coisa cara. E a gente mora num país muito rico em sol. Então você pode estar fazendo até uma economia pegando sol. Eu tenho uma postagem aí de quantos minutos de sol a gente precisa em cada parte do corpo, transformando em UI, 2.000 UI, 5.000 UI. Vocês podem procurar depois no meu Instagram. E uma outra coisa, né? Tem gente que está no seu belo ar-condicionado no carro, só porque o sol está batendo, acha que está produzindo vitamina D. Vocês estão redondamente enganados. A gente precisa de calor para a produção de vitamina D. A gente precisa de calor. Então, o melhor sol para a gente estar convertendo vitamina D é aquele sol de 10 horas da manhã, né? É um sol mais agressivo mesmo. A gente não precisa de muito tempo de exposição, não.
pouco tempo a gente já consegue ter uma produção efetiva, né, de vitamina D. Mas é um sol mais forte. A gente precisa desse sol mais forte. Então você que está ali no seu ar-condicionado do carro, ou então esse sol de muito cedo da manhã, esse sol muito cedinho, né, que não é um sol calorento, né, ele não está convertendo vitamina D. A gente precisa de um sol, né, de um espectro de onda, né, tem todo um estudo que ele fotoative vitamina D, tá bom? Vamos lá, vamos passar pro próximo slide. Tá. Eu queria voltar aqui, né? Eu queria voltar aqui na serotonina. Queria lembrar vocês, né, que além da atividade física e além da alimentação, né, a gente colocar essa alimentação no dia a dia de serotonina, a gente precisa de fibra, muita fibra, para tratar bem essa saúde intestinal. Eu acho que eu não falei da fibra, então assim, eu vou voltar e reafirmar, né, lembrar da gente estar consumindo tipos de fibra para melhorar esse intestino. Tanto as fibras solúveis quanto as fibras insolúveis. As pessoas que têm o intestino preso, né, a gente precisa aumentar um pouquinho mais o consumo de fibras insolúveis, né? A gente precisa da laranja, da chia, né, da linhaça. O mamão se torna bem interessante, né, não somente pela fibra. O mamão não é um alimento tão rico em fibra quanto as pessoas pensam. O mamão ele é muito rico numa substância chamada papaina, que ajuda muito no processo digestivo e ajuda muito a acelerar o trânsito intestinal, né? O café também. O café é outra substância muito interessante, né? Outro alimento muito interessante para ajudar a estimular esse peristaltismo que a gente chama. O café, quando a gente toma o café, ele dá uma sinalização para o intestino assim, epa, tá entrando mais coisa, é melhor você evacuar. Tem gente que toma um café, pouco depois já tem que ir ao banheiro, porque tem uma sinalização muito rápida, né? Então a gente precisa estar atento a isso, tá bom? E no café eu só vou, né, ligar um alerta. O café tem muitos benefícios, né? Vários, mas o café ele é um estimulante do sistema nervoso central, né? Então, de colateral ali, a gente ganha uma ansiedadezinha. Eu costumo botar o café, eu gosto muito do café, você colocar ele sem ser tanto em jejum, porque o café em jejum ele bate mais forte, então você pode estar fazendo esse consumo do café após uma alimentação, né? Principalmente se você for um metabolizador lento do café, né? Se você for um metabolizador lento do café e tomar um café puro, muito provavelmente você sinta até um enjoo, né? Eu queria, se você é muito ansioso, tente começar a usar o chá, né? Tente começar a botar um chá verde. O chá verde, ele tem uma substância muito interessante que se chama epigalocatequina 3-galato. É uma substância que ajuda a oxidar a gordura, né? Então, de certa forma, vai te ajudar a emagrecer. Então, o chá verde ajuda muito, né, nesse processo. Gente, já estou aqui com 50 minutos de live, né? Daqui a 10 minutos ela vai me derrubar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta, né, que eu vou estar lendo. Eu espero que vocês estejam, né, atento ao apetite de vocês, né, assim, tentem regular esse apetite. Pensem toda hora, Rafa, eu tô sentindo fome toda hora. Gente, isso não é fome. Tentem estar atento à emoção de vocês, né? Vocês podem estar comendo tristeza, comendo frustração, comendo nervosismo. A gente tem mania, né? A gente tem mania de comer as emoções. E vamos estimular a prática de atividade física, né? As corridas aí. Gente, corrida é maravilhoso. A corrida, né? O exercício aeróbico, né? Ele tem um poder
de estimular mais serotonina do que o exercício resistido. Então, por isso que as pessoas que correm é tão viciante, né? Já reparou como essas assessorias esportivas são tão viciantes, né? São tão as pessoas... Porque tem uma produção de serotonina e dopamina muito alta, né? Uma sensação de prazer. E o nosso cérebro está buscando prazer o tempo inteiro, né? Então, assim, a corrida é muito interessante por isso, né? E a corrida, a gente consegue melhorar o nosso metabolismo, porque a gente melhora a nossa saúde da mitocôndria. A mitocôndria é a nossa bateriazinha ali. A gente tem uma melhora de atividade mitocondrial. Eu vou até falar de um alimento muito interessante que é o brócolis, porque ele é muito rico em coenzima Q10. A coenzima Q10, ela melhora muito nessa atividade mitocondrial, é um antioxidante muito forte, então vai ajudar a diminuir esse nível de ansiedade. Querendo ou não, o nosso corpo está todo interligado, né? Está todo interligado em vários sistemas. Então a gente tratando esse intestino, melhorando o sono, fazendo uma alimentação que a gente consiga controlar a glicemia, uma alimentação anti-inflamatória, rica em frutas vermelhas, rica em frutas roxas, muito antioxidante, né? Rica em fibras, né? Rica em triptofano, que a gente melhora o sono, melhora o intestino. Os probióticos, a gente pode estar fazendo o uso dos probióticos. Gente, probiótico, né? Probiótico é uma maravilha. Probiótico que a gente tem de melhor do mundo da nutrição. Vamos estar colocando alimentos fontes de probiótico, iogurte. Vamos aprender. A aula passada eu falei de rotulagem nutricional, né? Deem uma olhada lá. Vamos aprender a escolher um iogurte de boa qualidade. Você pode pegar um iogurte, botar um whey protein, botar uma fruta, bota um cacau, bate isso no liquidificador, você já faz um shake tão poderoso para você, para sua saúde, né? Então vamos aprender a cuidar desse intestino. Vamos ajudar a diminuir esse nível de inflamação. Vamos colocar ali um ômega 3, né? Colocar alimentos fontes de ômega 3. Claro que colocando alimentos fontes de ômega 3, você não vai atingir a quantidade de ômega 3 que você precisa, mas já é alguma ajuda, né? Vamos aprender a utilizar os chás, né? A utilizar chá relaxante. Ali depois das 6, 7 horas da noite, o seu metabolismo está querendo relaxar. A gente tem essa coisa da crononutrição, né? Amo o mamão. O mamão é maravilhoso, né? O mamão combina muito ali com whey protein também. Você pode estar colocando fibra nesse mamão, aveia, né? Um mamão ali com leite desnatado. O mamão é um alimento muito coringa, né? Ele combina com muitas coisas, assim como a banana, né? A banana é um alimento muito coringa, assim, você consegue combinar a banana com vários tipos de proteína, né? Com muita coisa. Então a gente precisa estar atento a isso. Gente, eu já vou começar a me despedir aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas técnicas, né, para a gente melhorar. Vamos lembrar dessa respiração, né? Essa respiração diafragmática, que a gente estimula nosso sistema nervoso parasimpático. A meditação. Existem muitos aplicativos de meditação maravilhoso. Vamos praticar o mindfulness, né? Que é comer com atenção plena. Quando vocês forem comer, prestem atenção na alimentação, tentem fazer a alimentação só você e a comida, tentem estar longe do celular ou então da televisão. O estímulo de saciedade, né, se torna muito mais difícil quando você está comendo e falando no celular, né? Uma coisa muito, muito fácil de você perceber isso é quando você come pipoca no cinema. Quando você come pipoca no cinema, você vai embora comendo aquela pipoca, né? Às vezes você come um saco inteiro